O filho do coisa ruim já está no meio de nós. Para entender essa notícia, assista o vídeo até o final. E antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, comentar o que vocês acharam dessas notícias, se vocês já sabiam, o que vocês estão achando que está acontecendo com o mundo atual que nós vivemos, por que ele está se perdendo, enfim, comente a respeito, compartilhe com o quanto número maior de pessoas, que é muito importante, principalmente para quem é cristão, porque nós temos que vigiar contra todas essas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então vamos lá, para todas as notícias que eu quero passar para vocês. Eu serei muito breve nelas, ok? Até porque qualquer coisa deixe nos comentários qual assunto que vocês acham que eu deveria ser mais específico e eu farei novos vídeos a respeito, ok? Primeiramente, nós vamos ver que em muitos países, principalmente da Ásia, da África também, certo? Os cristãos estão sendo muito perseguidos mesmo, com igrejas destruídas, tanto católicos como evangélicos, de todos os ramos do cristianismo. Inclusive, muitos têm perdido a vida, tanto a própria pessoa como a família da pessoa também. Mas as grandes mídias não costumam mostrar isso, porque não interessa mostrar. Nós vivemos hoje com apenas 8 países de lado de direita política. O restante é tudo de lado de esquerda. E como nós sabemos, a esquerda política, ela não apoia o cristianismo. Pelo contrário, ela tenta dissipar o cristianismo da onde ela torna o governo. Ok? Enquanto isso, nós vemos tanto no continente sul-americano, como na África, como na Ásia também, no Oriente Médio, muitos tipos de governo extremistas, radicais, preconceituosos e assassinos, até assim digamos, tomaram o poder novamente. E isso é muito perigoso. Como nós podemos ver, Baphomet já tem sido muito cultuado em nosso mundo, inclusive em universidades norte-americanas já fizeram estátuas dele, e inclusive existem cultos dentro de algumas faculdades e muitas manifestações satanistas abertas ao público, missa satanista sendo feita dentro das faculdades, com cada vez mais adeptos, muitos seguidores, tanto pelo YouTube como por outras fontes também de redes sociais. Eles têm crescido em número e também a gente vê que fortemente o cristianismo, os preceitos de Deus, de Jesus Cristo, têm sido esmagados fortemente esmagados, isso mesmo. A gente vê programas como Na Porta dos Fundos, entre outros, humilharem Jesus, ridicularizarem, contarem mentiras, e enquanto isso, o satanismo se manifesta por trás. E as políticas que movimentam os nossos países no mundo apoiam, porque já está sendo a hora. Eles estão fazendo o preparo do rebanho para aquele grande momento do apocalipse. Eles já estão, talvez, ninguém pode afirmar nem negativar, mas talvez o próprio anticristo já esteja no meio de nós. E fortemente, várias igrejas mesmo, satanistas, têm se aberto ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, como em outros países, assim como no Brasil. No Brasil também já existem missas satânicas, existem muitos influenciadores digitais. Aqui, como vocês podem ver, há um diploma de uma missa satânica, como vocês podem ver. Há um atestado do satanismo. E isso é inadmissível para nós que somos cristãos. Nós temos que vigiar e, assim como diz na Bíblia, denunciar, mostrar o que está errado. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. A melhor maneira de nós amarmos ao nosso próximo é ensinar os bons modos, os bons preceitos, o que é certo, o que é errado e o que vai salvá-los ou não. Nessa foto, por exemplo, vocês veem, essa manifestação já é aqui no Brasil já. Foi a primeira manifestação satanista aqui no Brasil. Já faz mais ou menos uns 4 anos mais ou menos disso. Enquanto isso, vem crescendo os seus movimentos com cada vez mais adeptos. A primeira foi só 150 pessoas,
mas depois já tem crescido. Nas redes sociais nós vemos agora um grande número de satanismo crescendo, de pessoas satanistas, influenciadores digital, o que é muito perigoso para nossas crianças que têm acesso à internet, que hoje está praticamente impossível de você saber o que seu filho, a sua filha, vem nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook, ou em outras redes, ou até na própria internet, que tem sido grande influenciadora, tanto de coisas erradas ao satanismo, como de conceitos errados da família. Eles querem destruir a família. A virada de ano de 2021 para 2022 teve uma grande surpresa para muitos. A besta do Apocalipse colocada na praça da ONU, em Nova York. Isso mesmo, a besta do Apocalipse na praça da ONU em Nova York. Mas para outros que têm vigiado, isso não é surpresa nenhuma, pois grandes movimentos de grandes marcas, artistas, têm influenciado o satanismo, a pregação do anticristo e tudo o que há de mal no mundo. Por exemplo, essa é uma parceria entre um cantor americano, que eu não vou dizer o nome, pois não quero divulgar, para não fortalecer ainda mais esse movimento, e uma grande empresa de tênis, onde é pregado o próprio Satã no meio de nós. Como vocês podem ver, esse tênis tem uma gota de sangue, cultuando um pacto entre a pessoa e o cão. Assim podemos dizer, né? Para não dizermos nomes aqui, né? Aqui, a mesma empresa, sendo a patrocinadora da Copa, certo? Ela aparece com o quê? Com o bode. Isso também já é uma mensagem subliminar, forte, para o quê? A introdução do anticristo no meio de nós, que, como nós sabemos, o bode significa o anticristo, é o pentagrama inverso, é o símbolo dele, além daquele número 666. E como a gente pode ver, além dessa empresa americana, essa empresa alemã de esportes também investiu fortemente, usando esse grande jogador que já foi várias vezes o melhor do mundo, influenciando fortemente, principalmente as crianças e os adeptos do esporte. Pois o governo do anticristo tem forte poder, tanto político como financeiro. Aqui nós vemos o que? A propaganda da Copa do Mundo, onde um garoto cultua o bode ao meio das dunas do deserto. Também aparece essa fera de asas gigantesca. Isso tudo está se aproximando, pois a Copa de 2022, o ano que nós estamos, e cada vez mais é explícito tudo o que há de ruim no mundo para nós. Os acessos estão muito mais fáceis, é praticamente impossível de você parar uma criança que quer ver alguma coisa. Os pais não podem mais educar os filhos como gostariam, e enquanto isso, nós vemos que é mais forte a presença do culto ao bode, de coisas erradas, de más influências, crescimento da violência, e tudo que é errado no mundo é cada vez mais explícito e mais forte o seu poder. Como vocês podem ver, essa torre é grande, né? Agora deixa eu dizer o real significado dessa torre que está sendo construída lá nos Emirados Árabes, onde vai ser feita a Copa do Mundo, né? Dubai, Catar. Essa torre simplesmente é a nova versão da Torre de Babel, porém eles não falam. Agora, a partir de que ela está sendo feita, meus amados? De corpos, isso mesmo. Cada tijolo grande desse, nesse momento é uma ilustração, né? Mas cada tijolo grande desses daí significa uma morte, uma pessoa que morreu. Como vocês sabem, essa Copa do Mundo de 2022, aqui os blocos, cada um com um número de uma pessoa que morreu. Como nós sabemos, nessa Copa do Mundo teve muitas mortes, principalmente denúncias de trabalho escravo. Isso mesmo, pessoas mal remuneradas, comendo mal, quase não tendo o que beber, praticamente serviços desumanos. Essa é a torre com a sua significância real, que está sendo produzida para a Copa do Mundo como um grande monumento. E o que vocês acham disso? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Quero saber o que vocês achavam, se vocês já sabiam dessa notícia.
que existe a nova Torre de Babel que está sendo construída, porém os noticiários não falam, né? Aqui vocês podem ver uma ilustração do significado dela. Cada pessoa é igual a um bloco. E quanto mais pessoas morreram, mais a torre ficou alta, como vocês podem ver. Será que nós teremos, daqui para frente, grandes motivos para estarmos comemorando? Estamos vivendo novamente o pão e circo, como era feito em Roma. E países como Suíça, que ninguém fala nada, uma estreita relação com o satanismo. Aqui é o CERN. Para quem não sabe, é um local onde é feita a aceleração de moléculas, algo que pode até causar um buraco negro no meio da Terra. Neste local, de extrema importância científica, nós vemos um culto satânico acontecendo. Isso foi uma bomba na internet há alguns anos atrás. E até hoje é postado na internet por denunciadores e rapidamente é tirado quem coloca sobre esse assunto na internet. Também ainda na Suíça, nós vemos aqui uma festa pagã, profana, mostrando tudo o que há de errado, tudo o que é contra o cristianismo. Tudo isso numa inauguração do trem. Isso mesmo, uma inauguração de um trem, o trem da Suíça. E para quem não sabe, a Suíça tem uma cultura muito estranha para nós, os cristãos. Aqui ainda faz parte dessa divulgação desse trem, que foi acompanhado pelos maiores políticos do mundo. Isso mesmo, a maioria dos países estava representado nesse culto pagão que aconteceu para a inauguração do trem da Suíça. Se não me engano, Gotha, o nome da cidade. E essa festa mostrava a escravização do homem pelo inimigo, pelo Bafomé, por Satanás. Mostrava o delírio que as pessoas sentiam, a adoração ao próprio coisa ruim. Inclusive, essa é uma estátua numa cidade na Suíça, que é o que significa um gigante comendo crianças. Isso mesmo, isso está numa praça pública, uma estátua na Suíça de um gigante comendo crianças. Muito estranho, né? Esquisito para nós cristãos. Para quem não sabe, a Suíça tem forte influência, tanto econômica como religiosa. Muitas pessoas não se ligam, mas o papado, Vaticano, todos os guardas do Papa são a guarda suíça. Inicialmente, a guarda vaticana, lá há muitos anos atrás, há outros séculos atrás, melhor dizendo, era feita por mercenários. Grande parte desses mercenários eram suíços. Por isso, hoje a guarda do Vaticano é a chamada guarda suíça. E para quem não sabe, a Suíça tem grande domínio econômico, tendo os maiores bancos, paraísos fiscais, ou seja, quem domina o dinheiro, domina o mundo. Além do que, há sedes de grandes influenciadores no mundo, como a FIFA, que coordena o futebol mundial, como a FIA, que é a de automobilismo, entre outras sociedades esportivas, todas ficam na Suíça. Além do que, a OMS, Organização Mundial da Saúde, também fica com sede lá, entre outras grandes empresas que dominam os mercados e outras grandes corporações de ímpeto esportivo, social, religioso, entre outras coisas. Ela é um país muito importante para esse poder. Agora vamos para Israel. Israel também já está contemplando a construção do terceiro templo. Isso mesmo, eles já estão planejando a construção do terceiro templo já há um bom tempo atrás. Porém, para isso, eles precisariam fazer um holocausto. Isso mesmo, um sacrifício de uma novilha vermelha, totalmente vermelha, puramente vermelha. Para isso, eles já há alguns anos estão com sociedade com grandes fazendeiros americanos, entre outros no mundo, para a criação dessa novilha vermelha. Eles estão estudando cada novilha vermelha. Se aparecer uma mancha branca ou de outra cor, ela simplesmente é descartada. Mas eles estão com projetos genéticos também para ver se conseguem essa novilha vermelha para o holocausto do terceiro templo. E para quem não conhece, o Messias dos judeus seria o anticristo dos cristãos.
Ou seja, várias e várias coisas estão se encaixando para um novo governo que está chegando. E muitas vezes eles mesmos gostam de denunciar cada nova aparição para deixar o quê? Na mente, mensagens subliminares das pessoas para já ir fazendo o quê? Catequizando o gado para todo esse projeto maléfico que está de vir. E enquanto isso, nós vemos grandes potências mundiais como China e Coreia do Norte, entre outros países, aniquilando o cristianismo. De que qual forma? Coreia do Norte e China, além de perseguir os cristãos, deixam pequenas igrejas ou grandes igrejas também funcionando, de maneira a qual quem for pregar nessa igreja, seja padre, seja pastor, apóstolo, também diga o quê? Propagandas políticas sobre o seu governo. Os que não forem a favor de fazer isso, terão suas igrejas caçadas, e os que permanecerem dessa forma, pregando sem falar bem do governo, eles perseguem, sequestram, matam, simplesmente somem com as pessoas, com os cristãos, com os adoradores de Jesus Cristo. Nós vemos que tudo está se afunilando, mas e você? O que você tem feito a respeito? Você tem procurado a palavra do nosso Senhor? Você ou a senhora, o senhor, tem procurado a salvação na Bíblia? Tem pregado? Tem procurado bons exemplos para seguir e para dar ao seu próximo? Você tem vigiado? Vigiar e orar. É isso que nós temos que fazer. Orar para manter a nossa santidade, tentar acertar no que estamos errando e vigiar para ver o que está ao nosso redor, tentando nos derrubar, tentando nos tirar da fé e da nossa salvação. Porque, enquanto isso, o governo do inimigo está trabalhando fortemente. Essa estátua de Bafomé, por exemplo, foi colocada no Capitólio. Isso mesmo. Ela não durou muito tempo, pois naquela cidade, qualquer monumento, qualquer coisa para ser colocada em praça pública ou qualquer local público precisa de aval judicial para ser colocado, ou seja, precisaria entrar na justiça para fazer um pedido de colocar. Como eles não fizeram isso, ela foi rapidamente tirada. Porém, a estátua na Praça da ONU, colocada na nossa troca de ano entre 2021 e 2022, essa estátua ela foi criada por um artesão, por um artista mexicano, que trabalha com esculturas, principalmente para aquela movimentação religiosa que nós temos no México, da Santa Morte. Isso mesmo, no México existe o culto à Santa Morte. Inicialmente se diz que é católico, porém há controvérsias. E no México existe uma grande cultura de adoração, tanto à Santa Morte como a outros preceitos religiosos de adoração à morte, adoração a Satã, mistura de crenças, algo muito esquisito para nós cristãos brasileiros, que não temos esse costume. É uma linha muito fina que divide o satanismo do cristianismo no México. Podemos ver o quê? O filhote de Bafomé, isso mesmo, a criança de Bafomé. Ela nasceu? Não. Graças a Deus, ainda não. Essa é mais uma obra de arte em culto ao demônio, em culto ao Satanás, ao Bafomé. Ela foi colocada em Illinois, isso mesmo, lá nos Estados Unidos, celebrando o crescimento da Igreja Satânica, isso mesmo, a celebração de anos da fundação da Igreja Satânica nos Estados Unidos. Ela foi colocada em Illinois. Não tenho notícias ainda se ela ainda está lá ou se ela já foi retirada, se vai continuar. Amém, meus abençoados? Então é isso por hoje. Eu peço a vocês todos que orem, vigiem, busquem a palavra do Senhor, nas igrejas, busquem também nas redes sociais, porém tenham muito cuidado, pois a profanação, a apostasia, tudo isso vai acontecer. Muitos de dentro da igreja serão corrompidos e servirão ao inimigo sem nem mesmo saber. Haverá escândalos e tudo o que há de errado também acontecerá dentro da igreja. Então, muito cuidado. Por isso que é muito importante a gente vigiar
E cada passo que você for dar de escolhas pessoais, escolhas profissionais, por mais simples que seja, pergunte ao Senhor, ore, converse com o nosso Deus. E se você sentir vergonha de alguma coisa, por exemplo, você vai escolher alguma peça de roupa, uma coisa mínima no nosso dia a dia, se você pensar o seguinte: eu sentiria vergonha diante de Deus usando isso? Não use, certamente não é correto. Assim como em outras escolhas, pequenas ou grandes, tudo coloque o Senhor na frente. Buscai primeiro as coisas do alto, as coisas do céu, e todas as outras lhe serão acrescentadas. Amém? Então, é isso por hoje. Eu peço a vocês para se inscreverem no canal, assistam aos outros vídeos do nosso canal. Se vocês gostarem, ativem as notificações, que todos os dias nós fazemos uma leitura bíblica a fim de crescermos no nosso conhecimento da palavra. E ajude também dando like, comentando o que vocês acharam, se vocês sabiam de todas as notícias ou não. E divulguem para a quantidade maior de pessoas. É sempre importante, pois o amor ao próximo também é cuidar do próximo. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? A santa e gloriosa paz do Senhor a todos. Fiquem todos com Deus. Orem, vigiem e amém e amém. Glórias a Deus.